Meus amigos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que eu tenho para dizer a vocês. Eu vou expor aqui a minha maneira de raciocinar sobre as coisas à minha volta e com especial relação à política, como eu enxergo o cenário político, toda vez que chega uma manchete da grande mídia na minha frente, toda vez que eu vejo a declaração de um chefe de Estado, como que eu consigo analisar essas coisas e como eu tomo as minhas conclusões. Nós vamos falar aí especificamente sobre essa história aí do coronavírus, sobre o ministro da Saúde, o Mandetta, sobre o Osmar Terra. Se você não sabe quem é o Osmar Terra, eu já vou falar para você quem é. Então, eu já peço a você que curta, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo o máximo que puder, porque tudo que eu tenho para dizer aqui eu gostaria que chegasse ao máximo de pessoas possíveis, porque são coisas importantíssimas, não é uma sacada minha, meu Deus do céu, olha só como é que eu sou genial. Eu tenho certeza que muitos outros youtubers, principalmente, estão falando sobre isso, mas eu quero falar isso para o meu público também. Bom, vamos lá. Qual que é o fato? O deputado federal Osmar Terra, que já foi ministro do presidente Bolsonaro, era uma fusão aí de alguns ministérios antigos, entre eles aí o Ministério da Cidadania, o outro lá não sei o quê. Enfim, ele ficou praticamente um ano aí no governo Bolsonaro, depois ele foi substituído pelo Onyx Lorenzoni, não saiu como muita gente acha, com um clima ruim entre o Osmar Terra e o Bolsonaro, ele simplesmente saiu, motivos que não foram assim explicitamente revelados, mas a verdade é que o Osmar Terra também é médico, e na verdade a gente tem que dizer primeiro que ele é médico. A principal função dele é ser médico, beleza. Isso não significa que ele tenha autoridade e propriedade para falar sobre qualquer assunto de saúde. Ele emite a opinião dele e as outras pessoas, os outros médicos também emitem as opiniões dele. Mas o que está acontecendo? O Osmar Terra, que já foi ministro do presidente Bolsonaro e que é médico, vale ressaltar, ele teve um dos seus tweets falando sobre o Covid-19, ele teve um dos seus tweets censurados. Como vocês podem ver aí na tela, o tweet ele fica camuflado, você não consegue ler o que está escrito nele, a princípio você não consegue ver número de curtidas, retweets, etc. E quando você entra no Twitter aparece essa mensagem aqui dizendo que você pode ver o conteúdo da mensagem. Mas o que significa ele ter esse tweet censurado? Isso significa que o alcance que essa mensagem vai ter foi drasticamente reduzido e que tem muita gente que não sabe usar a ferramenta, que não vai saber que vai dar para ler o tweet. Vai passar direto, vai passar batida, uma mensagem aqui, não tô nem aí, vou passar batido aqui. Então isso é uma forma de censura, é uma forma de você coibir o pensamento de alguém, de uma sociedade que se diz plural, né, meu Deus do céu. O Osmar Terra ele tem sido muito incisivo na maneira como devemos tratar o coronavírus. Basicamente, a tese principal dele é o isolamento social em massa não só não diminui os casos de coronavírus, como ainda aumenta. E esse tweet em específico que foi censurado, ele estava mostrando este gráfico aqui, que mostra que na Itália, depois que eles tiveram isolamento em massa social, você teve uma queda do número de casos, mas depois você teve um pico alarmante. Ele estava fazendo dados comparativos em outros países que foi adotada a mesma coisa. A curva da pandemia teve o mesmo comportamento. Primeiro você tem uma ligeira queda e depois você tem uma brusca ascensão aí desse número de casos de pessoas infectadas, de pessoas morrendo com esse vírus. Então, ele está basicamente dizendo que a maneira com que você tem que lidar contra esse vírus, indo aí contra a maioria das recomendações da OMS, dos globalistas em geral, da ONU, e seja lá mais quem for, de que esse isolamento está prejudicando as pessoas e está conseguindo aumentar o número de casos do Covid-19. Então, esse é o principal argumento do senhor Osmar Terra. E como a sociedade deveria se comportar diante de tudo isso? Você pega um médico A, que pensa de uma forma, e você pega um médico B, que pensa de outra forma, e coloca os dois para confrontarem as ideias. Mas não é isso que acontece hoje no planeta Terra. E quando eu digo planeta Terra, porque não é apenas do Brasil, nós temos forças estrangeiras atuando diretamente nisso. Mas enfim, como seria feito num país ou num planeta onde realmente a democracia e o respeito à liberdade de expressão reinam? Você teria as duas pessoas confrontando as suas ideias e a população tomaria as suas devidas conclusões, tiraria os seus raciocínios diante de tudo que eles ouvissem, mas não é isso que está acontecendo.
As entidades globalistas, os donos do mundo, simplesmente estão querendo coibir o que o Osmar Terra tem para falar. O que ele tem para falar é teoria da conspiração, é fake news e tal, mas ninguém tem a coragem de conseguir combater, de conseguir confrontar aquilo que ele está falando. O único argumento que eles usam é que, não, meu Deus do céu, ele está indo contra todos os argumentos das principais entidades do mundo. São as mesmas entidades que não estão conseguindo controlar o Covid-19, que deixaram acontecer o que aconteceu. Primeiro, eles ficam negando o país, o grande culpado de tudo isso, que é a China, e não só não reconhecem o verdadeiro culpado, como não conseguem controlar essa pandemia. Economias de diversos países estão se acabando por causa desse isolamento em massa, mas eles se acham no direito de ter toda a credibilidade para falar sobre o vírus. E tem os idiotas úteis que ficam indo atrás dele, nem se importam em ter o confronto de ideias. Então, porque parece algo bem lógico, você tem uma pandemia que pode se propagar pelo contato, pode se propagar pelo ar, então é só você não ter contato com ninguém que tá tudo certo, que não vai se espalhar. Mas não foi isso que aconteceu nos principais focos de Covid-19 pelo mundo todo, como a Itália, a Espanha, os Estados Unidos. E era isso que o senhor Osmar Terra estava tentando mostrar. Diante de tudo isso, nós temos um ministro da Saúde, que é o Mandetta, que, vejam bem, eu já disse aqui em diversos outros vídeos meus, que toda vez que a grande mídia gosta de alguém, você pode ter certeza de que essa pessoa boa coisa não é. O Mandetta tem dado aí diversas declarações que estão indo contra as declarações do próprio presidente Bolsonaro. Ele, inclusive, saiu nessa manchete aqui dessa matéria, onde ele diz que o Osmar Terra é o Osmar Trevas, quer dizer, dando a entender de que aquilo que o Osmar Terra está falando não merece nenhum tipo de atenção, nenhum tipo de credibilidade. E o Mandetta está sendo, inclusive, alvo de enquetes onde mostram que ele tem mais popularidade que o governo Bolsonaro. Ou seja, estão de novo fazendo aquilo que fizeram com o Paulo Guedes, tentando jogar o Paulo Guedes contra ele e agora tentando colocar o Mandetta contra ele. Mas o que tudo indica é que o Mandetta parece estar comprando mais ou menos essa história, porque ele está indo de acordo com os globalistas estão falando. Principalmente depois que ele chamou o Osmar Terra de Osmar Trevas. Principalmente também depois da história que ele falou que só irá usar aquele novo remédio, tal do hidroxicloroquina, se eu não me engano, onde eles só irão usar esses remédios em casos graves de Covid-19. E os estudos que mostram que esse remédio deu certo é quando eles foram usados bem cedo, bem no começo da crise no paciente. Mas ele simplesmente está ignorando tudo isso, as pessoas que são a favor desse remédio para poder tratar esse vírus não estão gostando nada e o confronto de ideias não está sendo feito. E o Mandetta parece ter escolhido o lado errado, o lado que não é o que está com o Bolsonaro. Então por que eu peço para vocês terem cuidado com o Mandetta e que vocês escutem aquilo que o Osmar Terra tem para falar? Saíram as matérias aqui na grande mídia, por exemplo, a matéria do O Globo. Mandetta chama de Osmar Trevas ex-ministro convidado para a reunião de Bolsonaro com médico. Aí tem aqui o da revista Veja também. Osmar Terra, o anti-Mandetta, sonha com a cadeira de ministro. Nós temos aqui também a Folha de São Paulo, a confiabilíssima Folha de São Paulo, escrevendo o seguinte: MDB chega pra lá em filiado Osmar Terra e diz que apoia recomendações da OMS e da saúde. Quer dizer, até o MDB eles estão dando aí um destaque, uma ênfase. O mesmo MDB que foi chamado por eles de golpista, Temer golpista, PMDB golpista, quando era PMDB. Então, nós temos aí um grande movimento da grande mídia e dos esquerdalhas contra o Osmar Terra e a favor do ministro da Saúde, Mandetta, que deu declarações aí meio contrárias àquilo que o Bolsonaro acredita. Bolsonaro não é um deus, não é um rei que deve ser concordado com tudo. Mas a verdade é que se o Bolsonaro não é para ser concordado com tudo, a grande mídia menos ainda. E tudo que vem da grande mídia, o senhor Mandetta já deveria saber, porque deu aquela declaração falando para você desligar a sua TV, porque sai muita besteira dali da TV. Uma pessoa que tem esse discernimento deveria entender que tudo que sai da grande mídia e do mainstream é para ser desconfiável. Então, o que os estudos estão mostrando de fato? O que o senhor Mandetta não está querendo conversar? Por que ele não está querendo levar mais a sério a história desse remédio, do hidroxo não sei o quê? Por que não confrontar diretamente esses dados do senhor Osmar Terra para saber se o que ele está dizendo é realmente uma grande bobagem ou se faz algum sentido? Será que o senhor Mandetta está com medo de se arriscar?
Porque se alguma coisa der errado, mas é porque ele seguiu as recomendações do que o mundo todo fez, então ninguém vai poder culpá-lo. Mas se ele tomar uma medida contrária do que essas grandes entidades estão tomando e as coisas derem errado, aí sim ele vai ser muito culpado. Então será que ele não tem culhões? Ou será que ele realmente está sendo autêntico? Será que é realmente o que ele acredita? De qualquer forma, nós precisamos saber. Nós somos os eleitores do Bolsonaro e, por consequência, eleitores do Mandetta também para estar no cargo de ministro, porque depois depositamos confiança no Bolsonaro, depositamos confiança em seus subsequentes. Então, o que nós estamos pedindo, ou melhor, o que eu estou pedindo, acredito que muita gente pensa igual, é transparência. Não adianta vir e dar declaraçãozinha, chamar o Osmar Terra de Osmar Trevas, ficar indo ali com a grande mídia, ficar recebendo elogiozinho. E o que é sério, a discussão correta e séria não está sendo feita. Precisamos que esses dados sejam confrontados. Se o Osmar Terra é um grande de um fanfarrão, que ele seja exposto, que seja mostrado a grande besteira que ele esteja falando, mas não pelas costas. Não, vou mostrar uma série de estudos aqui da universidade não sei onde que mostram que o Osmar Terra está errado. Não é esse tipo de coisa que eu quero. Eu quero que os argumentos do senhor Osmar Terra sejam desmentidos, sejam desmascarados. E tudo isso, se possível, em um confronto cara a cara. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Muito cuidado com esse Mandetta. Qualquer coisa que venha da grande mídia, qualquer coisa que receba apoio da grande mídia, realmente é motivo para nós ficarmos com a pulga atrás da orelha, beleza? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acham dessa história toda aí envolvendo Mandetta, Osmar Terra, Bolsonaro, Covid, hidroxi, blá blá blá. Beleza? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.